Shalom Adonai, você está aqui no canal A Rota da Teologia, um canal preparado para você dialogar, aprender e expandir suas ideias dentro da teologia. Hoje vamos para a disciplina de Teologia Bíblica do Novo Testamento, vamos trabalhar com a história do Novo Testamento, trabalhar assuntos pertinentes à história do Novo Testamento. Mas antes de entrarmos nessa extraordinária aula, eu quero te convidar a fazer duas coisas importantes. Primeiro, se inscrever no canal se não é inscrito. Segundo, dar o seu like contribuidor. E terceiro, compartilhar o conteúdo. Muito bem, vamos então em frente, dialogando, avançando e conversando um pouco sobre história do Novo Testamento, tá? A primeira coisa que nós temos que começar a falar é sobre o texto no âmbito primitivo. O texto do Novo Testamento, corpos escritos do Novo Testamento no âmbito primitivo, tá? No âmbito primitivo, são cópias, certo? Que foram traduzidas dos escritos ou do corpus escritos que foram encontrados nas cavernas de Qumran. Isto concernente à tradução Antigo Testamento para a Septuaginta. Já dentro do contexto do Novo Testamento, os escritos foram escritos em papiros, pergaminhos, e automaticamente foram conservados, guardados, não é? Para depois ser feito a sua devida tradução. E quando se fala em tradução, nós devemos levar em conta a evolução das línguas, do idioma, que foram utilizados dentro do Novo Testamento, que é o grego koiné, em grande parte, e o grego clássico. Há estudos da gramática grega e descobertas em um nível arqueológico que nos ajudam a compreender bem melhor os hábitos e os costumes nos tempos de Jesus. Há também descobertas no patrimônio hebraico, pois alguns trechos dos evangelhos ou expressões de Jesus são analisadas continuamente. Agora, o que também nós temos que compreender algumas questões que iremos tratar nestas aulas, e principalmente nesta aula, com o material para escrever, a língua que foi utilizada, o método utilizado do escrever, a cronologia desenvolvida dentro dos evangelhos, a cronologia do Antigo Testamento e depois, na sequência, a tradução, tá? Quando se trabalha com material para escrever, nós temos que primeiro começar que o material mais apropriado, mais utilizado, o papiro, era considerado uma novidade no mundo do Novo Testamento. E foi até uma mudança na escritura da tabuinha de cera, tá? Para outros materiais como o papiro e o pergaminho. Papiro, não é? Muito importante nós frisarmos isto, e também a tabuinha de cera, que era um material utilizado também para escrever, e ali muitos dos textos do corpo escritos do Novo Testamento foram escritos em tabuinha, tá? Tabuinha de cera. Outra questão também sobre o papiro é que o documento mais antigo que nós vamos ter do Novo Testamento é o fragmento de um papiro denominado papiro de Highlands, tá? O qual contém
João capítulo 18, 31 a 33 e versículos 37 a 38. Ele foi encontrado no Egito e datado ao redor de 125, mais ou menos 25 depois de Cristo. Tá? Atualmente, ele está conservado no John Hyland's Library, tá? De Manchester, Inglaterra. Se pensarmos que o Evangelho de João pode ser escrito no ano 90 depois de Cristo, então podemos achar que é contemporâneo dos evangelistas, esse texto aí escrito, tá? Outra questão também, que outros papiros do ano 200 depois de Cristo já vão conter os 4 evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Por exemplo, o papiro de Baltimore, que foi descoberto no Egito por Martin Bolterman, isso em 1955, 1956, ele vai conter códigos escritos dos dois lados e rolos escritos de um lado só. Os manuscritos, por exemplo, vão conter trechos do Antigo e do Novo Testamento junto a textos da Igreja das Origens. Já o papiro de Chester, né? O papiro de Chester Beatty, datado entre o ano 200 a 250 depois de Cristo, já vai conter os 4 evangelhos e o Atos em cadernos de 2 folhas. E aí nós voltando um pouco atrás, quando foi encontrado aquele texto de João, capítulo 18, o que nós queremos indicar que esse papiro de Hylands, o escritor não é o João Evangelista, mas sim um João contemporâneo a João Evangelista, certo? E que escreve um texto que também tem um sentido biográfico e era considerado um evangelho, mas não evangelho canônico, tá? É bom nós ir compreendendo, porque nós estamos trabalhando com história. História, arqueologia, dados, entrando nessa questão do conhecimento nato, não é? Do mundo do Novo Testamento no aspecto da tradução, inscrição dos textos, não é? Produção do material. E como se faz então o papiro? Que é uma pergunta que muitos devem perguntar, não é? Várias eram as técnicas de manufatura de um papiro. Melhor papel, o papiro, encontrava-se na época faraônica. Isso em 3100, tá? A 3100 a 332 a.C. Já aquela reservada aos textos sagrados, né, a conter ali o texto do cânon sagrado, era o chamado hierática, tá? O papel hierática, que era um papiro produzido, tá? Em época romana até o 3º século depois de Cristo. Ainda é bom, mas de menor qualidade, este hierática, tá? Era o do período bizantino e árabe, que já era fabricado no Egito, Cilícia, Síria e Mesopotâmia. Esse já era de uma qualidade inferior ao hierática. Em questões de conservação, em questões de legibilidade, para entender, compreender, ler o texto, tá? Automaticamente, nós temos também os modos de apresentação ou de apresentar os papiros, que eram apresentados em rolo e codex, que era o livro, tá? Rolo era volume e o codex era um livro, tá? Então as primeiras comunidades cristãs, elas usavam o código, ou seja, o codex, o livro, tá? Por causa de sua superior praticidade com respeito aos rolos. Então, o rolo em si
não era tão utilizado como o Codex. Um outro detalhe também importante a ser mencionado é sobre o pergaminho, que ulteriormente os cristãos começaram a usar pergaminho, sendo esse um material resistente, que no 3º século a.C. o papiro foi substituído pelo pergaminho. O nome ele vem de Pérgamo, cidade da Ásia, onde havia pergaminhos de boa qualidade, resistência e duração, sendo inclusive um material muito caro e por isso se escrevia ocupando inclusive todo o, vamos assim, o espaço possível, né, para se escrever tudo junto e também em forma maiúscula, e isso tornava a tradução bem mais difícil, tá? Dificultava a tradução que ia ser feita posteriormente. A fabricação do pergaminho, primeiro, ao pegar-se o couro do animal, tinha que eliminar o pelo. Depois de eliminar o pelo, tirar a gordura e a carne. Terceiro, o processo de lavagem. Quarto, formar da forma e a secagem, para depois sim tornar-se um códex, ou seja, o livro. Tá? O material para escrever, ainda dentro desse contexto, o papel, agora, essa descoberta do processo para a fabricação do papel vai acontecer no ano 105 a.C. por parte de Tsai Lun, tá? Grande dignatário que era membro da corte na China na dinastia de Han, tá? Isso no Ocidente. Então, provavelmente a invenção da imprensa vai levar à substituição completa do pergaminho. E o papel ele é mais econômico e prático, mas só vai começar mesmo a ser utilizado, produzido papel, mesmo com a descoberta sendo lá em 105 a.C., próximo a 1452 a 1456, quando Gutenberg já vai fazer a primeira, vamos dizer assim, produção, impressão da Bíblia em latino, tá? Em latim, que foi a denominada Vulgata Latina. Então, a Bíblia vai começar a ser utilizada e produzida com papel a partir da produção de Gutenberg, isso em 1452 a 1456, quando ele imprime a Bíblia em latim, denominada a Vulgata Latina, tá? Agora, a fabricação do papel da Bíblia de Gutenberg demorou um processo, né, bastante, vamos dizer assim, complexo, demorado, extenso, até que vai praticamente aí próximo de uns 600, 700, 800 anos, desde a descoberta do papel, até tornar o papel um material a ser utilizado e produzido para a impressão da Bíblia Sagrada ou do texto sagrado. A língua, no caso o grego, a comunidade cristã, com o tempo, vai abandonar logo o hebraico. Por quê? Por causa da influência da helenização, tornando o grego a língua máter, a língua central, a língua a ser seguida, a ser observada, tornando ela a língua oficial, o idioma oficial. A língua então sagrada, qual foi escrito no Antigo Testamento, que é o hebraico, vai ir sendo aos poucos esquecida. O aramaico, que era a língua do povo,
vai dar preferência para o grego. Então o povo vai começar a falar o grego koiné, que era a língua comercial da época. O grego koiné não era o grego clássico. Tá? Ele era o grego popular, quase como um dialeto, uma língua comum falada, e que era mais difundida porque o grego clássico, era o grego dos filósofos, dos intelectuais. Tá? Claro que Lucas vai utilizar o grego clássico no seu evangelho, em Atos, porque Lucas era um intelectual. Tá? Outro detalhe também a pensarmos aqui, que a comunidade cristã, ela sempre estava plenamente livre em relação ao texto. Cada copista, ele ia se sentir autorizado a fazer aquelas adições ao texto que ele achasse necessário para uma melhor compreensão do texto. Tá? Os discípulos, seus discípulos, os discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus Cristo, né? Como ele melhor achasse, considerasse. Então, ficava demonstrado que os copistas, tá, acrescentavam para esclarecer alguma terminologia, mas nunca tiravam, assim acrescentavam. Até agora não foi se descoberto um texto onde foi eliminado um trecho, mas sim acrescentado em questões para facilitar a compreensão. Então o texto se conservava e eventualmente enriquecia, mas nunca vinha a ser diminuído, então, diante de diversos manuscritos. O mais antigo, tá, será o que contém o texto mais breve. O mais complicado para compreender em relação ao mais simples será o mais antigo. Era assim que era observado. Por exemplo, Mateus 27, versículo 35, também com Marcos 15, 34, ambos vão se referir ao Salmo 22. Tá? E em Mateus há uma adição, assim podemos dizer que Marcos é um texto mais antigo. Por quê? Porque ele não tem esta adição e porque foi uma análise histórica para se fazer a descoberta e das datas da produção do texto, do escrito do texto, e foi verificado que Marcos foi escrito em 64 depois de Cristo. Então, primeiro vem o texto primitivo. E no texto primitivo está lá só escrito e indicado Jesus. Aí, o copista, ele pode acrescentar, e acrescentava, Jesus Cristo disse, Jesus disse, o Senhor Jesus Cristo disse a seus discípulos. Então essas expressões já eram expressões acrescentadas pelos copistas. Tá? O texto inspirado, o que nós temos que primeiro compreender é que por inspiração não devemos pensar que o Espírito Santo sugeriu o texto. Não. Theopneustos quer dizer sopro do Espírito. Então, inspirado significava atinente ao Espírito da comunidade que elaborou, produziu o texto. Então, os teólogos chegaram à conclusão que cada tradução naturalmente bem feita, ela seria inspirada porque não se tratava somente de traduzir, mas também de interpretar o texto, acompanhando esse avanço da humanidade e o crescimento da dignidade do homem. Quando a tradução se distanciava da ideologia religiosa e entrava no âmbito da fé, isso ajudava a viver o texto. Ah, por quê? Porque diversamente o evangelho ele era entendido, mas não era, muitas das vezes, vamos assim, tinha a estrutura de uma compreensão. Tá? Quando praticamos a palavra, a mensagem do texto se ilumina de uma maneira completamente nova. Para traduzir com mais eficácia, a mensagem deve ser antes praticada. Então,
O que temos que compreender? A mensagem dos evangelistas, dos evangelhos, de todos os textos do Novo Testamento, foi a prática, o que vivenciaram e o que o Espírito Santo trouxe a eles em lembrança de todos os atos e fatos que eles desenvolveram, cumpriram através da ação, orientação e direção do Espírito Santo. E assim o texto é um depoimento, uma narrativa, uma exposição do que foi vivenciado, do que foi vivido por cada um dos hagiógrafos. Tá? Isso concernente ao Novo Testamento. As cartas de Paulo, por exemplo, foram juntadas entre os anos 90 a 150 depois de Cristo. E elas vão ser escritas para a comunidade nesse período aí. As cartas que chegavam a uma comunidade, então elas eram copiadas depois do texto original, ou a cópia, por exemplo, ela podia ser também enviada a outra comunidade, tá? Que formavam parte dos textos mais antigos, que ia assim compondo o material do Novo Testamento. Aí, dentro dessa composição, vinha formando a cronologia, tá? Os evangelhos, no ano 180 depois de Cristo, nós já vamos ter os 4 evangelhos reunidos juntos. E antes havia uma comunidade que tinha só o evangelho de Mateus, outra o evangelho de Lucas. E aí trocavam entre eles, tá? Mas não se existia os 4 evangelhos juntos. Então os evangelhos eram muito mais incluídos também aqueles que consideravam ou que eram considerados e que foram também assim considerados apócrifos. Nesta época, o grego, tá? Que era como a língua oficial no Ocidente, foi substituído pelo latim. Já no Egito, com o copto e na Ásia, com o siríaco, tá? Então, no Egito, a língua oficial era o copto, na Ásia também utilizava-se o copto, já o siríaco. Na Ásia era o copto e o siríaco, que eram os textos utilizados, ou a língua utilizada para tradução. Já o grego, no Ocidente, é substituído pelo latim. Então, nas liturgias, o grego era substituído totalmente já pelo latim. E do ano 200 depois de Cristo, aí sim vai começar as traduções do grego para o latim, e Antioquia, por exemplo, entre 250 e 280 depois de Cristo, a igreja já vai traduzir e rever o Novo Testamento do grego para o latim, ou adaptando as existências ou as exigências que a igreja fazia, e esta modalidade que foi mais tarde para frente na igreja. Tá? Outro sim também, que para nós concluirmos esta aula, é que no período do imperador romano Diocleciano, isso 284 a 305 depois de Cristo, desencadeou-se uma grande perseguição, que foi a mais feroz contra a comunidade cristã, com destruição de edifícios e também de muitos manuscritos, tá? Então, nessa época, os bispos, eles instituíram a escritória, ou seja, os escritores, que nos monastérios tinham a responsabilidade de recopiar as poucas cópias sobradas do Novo Testamento. Geralmente havia um monge que ele ditava e os outros que escreviam. Assim, eram feitas mais cópias com mais rapidez quando um monastério ou um scriptorium conseguia fazer uma boa edição do Novo Testamento. Esta era firmada e era produzida e automaticamente guardada, porque se fosse divulgada ou fosse levada de uma região para o outro, poderia ser, claro, queimada.
tá? E extinta. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje, a primeira parte. Haris Kairene Agapetoi Adelphoi. Estamos dando início agora à segunda parte da aula de História do Novo Testamento. Certo? A parte histórica do Novo Testamento. Então, no quinto século, o fim no quinto século depois de Cristo, determinado, e vai ocorrer, o fim do texto vivente do Novo Testamento. Então, os evangelhos são definitivamente fixados e não se pode mais fazer adições a eles. Até agora, nesse período, cada comunidade recebia o evangelho e o adaptava, e o enriquecia com algum fruto da experiência da comunidade e da presença do Cristo vivente no meio deles. Por isso, considerado texto vivente. Não havia um centro ou autoridade que controlasse, tá? Mas no período de 380 depois de Cristo, Jerônimo, um dos pais da igreja, vai rever o Novo Testamento, traduzir o Antigo Testamento em latim, e esta Bíblia chamada Vulgata, tá? Ela vai se tornar proeminente, vai se impor sobre todas as outras. Até o 800, todas as igrejas usavam esse texto. Até 800 depois de Cristo, todas as igrejas então já usavam a Vulgata Latina. Tá? Os critérios para a escolha dos 4 evangelhos, então, foi o quê? A antiguidade, o conteúdo, tá? E principalmente a literalidade da biografia. Os evangelhos, entre os séculos 600 depois de Cristo a 800 depois de Cristo, houve uma abundante produção dos textos litúrgicos, tá? Textos que eram utilizados para os cultos. Depois, no século IX, já não vai se escrever mais em maiúsculo, mas em minúsculo. Assim, então, a partir do século IX, já vai ter a inscrição dos textos maiúsculo e minúsculo, tá? Alternando. Então, no século XII depois de Cristo, vai começar a usar o papel como pergaminho substituído pelo papel, de uma forma muito mais econômica e prática, e aí entre 1452 a 1456 é que Gutenberg vai imprimir a primeira Bíblia em latim, que vai ser a Vulgata. Tá? Então, no século XVI depois de Cristo, é que Erasmo de Roterdã vai publicar o Novo Testamento em grego, porque vai compreender que não se podia continuar com as traduções latinas e precisava se voltar os textos à produção do grego. O texto latino, ele já era muito complicado, tá? E muitas notações nas margens feitas por alguns copistas acabavam o texto. E havia o desejo até de chegar-se à produção ao texto original. Então, após séculos, vai-se acreditar que a tradução latina fosse a verdadeira e os textos gregos já eram mais difíceis de serem encontrados. Então, Erasmo vai basear sobre o 4º ou 5º manuscrito grego, muitos tardios ali do século 12 a 13 depois de Cristo, como no Apocalipse, que inclusive vai faltar a parte final. Ou seja, 5 versículos e os capítulos 22, tá? Erasmo vai resolver então traduzir do latim, e aí nesse momento todos os protestantes, todos os que já estão dentro do contexto da reforma protestante, vão acolher esse texto e vão o denominar textos
receptus, tá? Ou texto revelado por Deus. Já no século XVI, entre os anos 1522 a 1532, Lutero, em 10 anos, tá, de trabalho, ele vai fazer uma obra excepcional e vai publicar o texto de Erasmo na língua falada. Já no Concílio de Trento, isso em 1545 a 1563, vai declarar a Vulgata como a verdadeira Bíblia, tá? Ou a Bíblia oficial utilizada pela Igreja. E em 1590, aí, nesse momento, a Igreja Católica vai produzir, a mando do Papa Sisto V, a Bíblia Sistina. Tá? E aí, em 1592, o Papa Clemente VIII, ele já vai fazer 5.000 modificações à Bíblia da versão Sistina, tornando-se ela a Bíblia Sisto Constant ou Sisto Clementina. Tá? Então, a Igreja Católica já vai ter como base doutrinal esta Bíblia. E a protestante, o texto Receptus. Tá? Muito bem. Os estudos do Novo Testamento em grego, eles vão continuar e vão se tornar um propulsor para a produção de novos manuscritos. Inclusive no mundo do contexto da Reforma Protestante, da Reforma e dos protestantes oriundos da Reforma, já vai nascer as sociedades bíblicas cristãs que vão ser responsáveis por traduzir Novos Testamentos gregos nas línguas faladas em diferentes países, como inglês, francês, alemão, na Europa. Tá? Já em 1830, Karl Lartmann vai propor de abandonar, tá, o texto de Erasmo e voltar aos textos mais primitivos ali do século IV, tá? E já o outro nobre russo, que vai ser o Konstantin von Tischendorf, tá? Ele vai pagar pelo texto Codex Ephraim Receptus, datado de 400 depois de Cristo, para tornar ele, certo, um texto oficial em Efrém e Sírio. Tá? Justamente para poder ser utilizado esse texto já em outros continentes. Os evangelhos, depois que o Codex Sinaiticus, isso em 400 depois de Cristo, que continha a origem tanto do Novo como do Antigo Testamento, foi considerado um documento central para esse período e foi encontrado pelos arqueólogos na biblioteca do monastério de Santa Catarina, lá no Sinai. Tá? Mas não há problemas e não houve problemas para a tradução desses textos, por quê? Porque o grego clássico, nem a tradução também do Antigo Testamento, no caso da Septuaginta, ele tinha muitas dificuldades. Por quê? Porque havia tradutores nesse período que eram, vamos assim dizer, linguistas especializados em grego clássico. Então, chegamos ao ano de 1895, e aí, em 1895, na cidade do Cairo, vão ser achados novos fragmentos que vão servir ao filólogo, inclusive Adolf Theismann, para dizer que o grego do Novo Testamento era um grego popular que era falado pelo povo, que era o grego, no caso, koiné. Tá? Já Eberhard Nestlé,
com a sua edição do ano de 1898, ele põe fim, então, à versão de Erasmo de Roterdã, de todos os textos utilizados do Novo Testamento, que são lá do IV século, e torna a sua versão a mais difundida. E aí, a partir do ano de 1975, nós vamos ter o texto reconhecido por todas as igrejas cristãs como uma edição para tradutores e estudantes titulada de The Greek New Testament, ou seja, curada por uma equipe de filólogos, por iniciativa principalmente de 5 sociedades bíblicas de várias nações, que foi a denominada United Bible Societies, tá? Que publicou em 1966 uma segunda edição e em 1968 uma terceira, com profundas modificações, para aí surgir o texto, aquele que vai coincidir com a Neste Aland, tá? Já na sua 26ª edição. Então, com essa aula, nós já demos uma visão geral de como foi, desde o princípio, essa produção dos textos, dos escritos, referente ao corpus escritos neotestamentário e aos textos contidos no Cânon Sagrado do Novo Testamento e as suas traduções materiais em todo o transitar histórico da igreja. Na próxima aula, aí nós entraremos dentro do contexto veterotestamentário referente ao material, ao texto, à produção, tá? Mas isso fica para a nossa terceira aula. Obrigado a todos. Esta foi a primeira e segunda aula da história do Novo Testamento.